Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta, Ponto de Vista, e hoje com Renata. Renata, é um prazer receber você aqui nos nossos estúdios. Eu queria apresentar ao público como representante do RNP e do GT da UNAIDS. Você poderia explicar o que são cada uma dessas duas entidades? O GT UNAIDS é um GT das Nações Unidas que aglomera as agências que financiam projetos voltados para pesquisa e prevenção da AIDS. E a RNP é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, que é uma rede composta por pessoas vivendo com HIV para que elas aprendam sobre o assunto e exerçam o controle social. Renata, quando nós falamos em controle social, já em algum tempo isso se diria como o controle do Estado sobre a sociedade. Hoje nós falamos disso com o controle da sociedade sobre as ações do Estado. Fala um pouco sobre a participação no tocante HIV/AIDS. Como é que se dá a participação popular nesse ponto específico? Bom, depois da Constituição de 88, nós obtivemos alguns direitos, mas também herdamos os nossos deveres, os deveres do cidadão de participar da construção dessas políticas públicas. Isso ainda tem acontecido de uma forma ainda muito humilde. Por quê? Os trabalhadores e trabalhadoras, ao invés de participar de reuniões, de ir para as reuniões com vereadores, estão trabalhando, né? Mas é um direito adquirido, o controle social e a participação social consta em legislação. Para quem não conhece, a Lei 8.142/90, onde estamos sim com a responsabilidade de dividir esses direitos e deveres com o poder público. Mas, como eu disse, isso ainda acontece de uma forma muito humilde, de uma forma ainda com muitas deficiências. Isso seria uma participação da sociedade civil, daquela que é interessada principalmente, naquela que se refere, são as pessoas que portam o vírus HIV, na construção de políticas públicas, isso na esfera federal, estadual e mesmo no município. Exatamente. Não só na questão do HIV. Quando você fala em saúde, tratamos de uma questão mais macro. O movimento de luta contra a AIDS, ele nasceu junto com o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, eles caminharam meio que juntos, né? E caminham até hoje. E muitos desses avanços, por conta da atuação de militantes, seja do próprio movimento de AIDS ou da rede de pessoas vivendo com HIV, foram conquistados algumas coisas. Por exemplo, o remédio distribuído gratuitamente por todo cidadão brasileiro que dele necessite, o famoso coquetel. Depois disso, foram feitas e elaboradas algumas ações, ações de combate à homofobia, ações de prevenção. Hoje, após 30 anos da AIDS, nós temos outras questões. A representação social ainda carrega muito do estigma e do preconceito do passado. Porém, novas realidades se fizeram presentes e é daqui para frente que a gente tem que pensar, porque essas pessoas não morreram com tanta rapidez, embora tomar a medicação seja muito difícil. Então, assim, é preciso que os profissionais de saúde se empenhem em fazer com que o usuário venha aderir àquela medicação, porque não basta ela estar disponível, ela tem que ser tomada na quantidade certa, no tempo certo. Tudo isso envolve a adesão. Essas pessoas querem casar, querem ter filhos, trabalham ou não. Por quê? Porque o mercado de trabalho ainda impede que algumas delas adentrem a ele, ou por falta de qualificação, ou por ficarem doentes com frequência. O que dizemos que acontece? Essas pessoas vão, não todas, mas grande parte, caindo na marginalidade. E aí, nós podemos citar o segmento LGBT. O segmento LGBT, além do Brasil ser um país que mais agride gays, lésbicas e travestis, é um país
com pouquíssimas ações voltadas para esse segmento. Nossa região não tem ainda um centro de referência, nossa região ainda não explora as potencialidades desse público, né? Então, assim, são políticas públicas necessárias que precisam serem construídas em conjunto, tá? Não é uma responsabilidade só da saúde, é uma responsabilidade que tem que ser feita de forma integrada, onde todos se empenhem em melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. E como que isso funciona em Presidente Prudente? Nós temos encontros, nós temos entidades, órgãos, mobilização da sociedade civil. Como que isso está atualmente em Presidente Prudente? Olha, em Presidente Prudente nós temos ações da saúde do município através do Programa Municipal de DST-AIDS com verba do governo federal. Nós temos uma transferência fundo a fundo de acordos que foram feitos já desde o início da epidemia até os dias atuais, que nós chamamos hoje de APAM, a Programação de Ações e Metas, aonde as organizações de sociedade civil e as demais pastas da prefeitura podem propor ações e terem essas ações custeadas pela PAN, que é o Plano de Ações e Metas. Porém, ainda fica muito preso na saúde e dentro do programa de AIDS. A equipe tem feito todo um esforço para ampliar ao máximo essas ações, mas ainda sente muita dificuldade. Fora isso, nós não vemos em outros departamentos do município ações voltadas para o segmento, tá? Por exemplo, a questão da moradia, a questão da inclusão no mercado de trabalho, né? São questões assim, a questão da educação, né? Nós precisamos sim de uma educação inclusiva e que faça com que a pessoa possa ter autonomia e liberdade para dizer que tem um determinado tipo de problema e que precisa de uma atenção especial. Ok, no próximo bloco nós voltaremos com o assunto HIV/AIDS e também a questão LGBT. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.